Carlos Miguel, ex-goleiro do Corinthians, pode voltar ao Brasil? Tem uma especulação de que ele poderia virar reforço até do Palmeiras. Te atualiza sobre esse tema e falo também sobre a ótima fase do São Paulo. Mais uma vitória na condição de visitante na Libertadores da América. Já o processo de renovação do Alan Franco segue emperrado. E fala também de Carlo Ancelotti. Consegui detalhes do acordo verbal que existe entre o técnico italiano e a CBF. Tem novidades de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero contar também sobre o São Paulo. Quero começar com a notícia boa. O Tricolor venceu mais uma vez na Libertadores, 2-0 contra o Alianza Lima no Peru. Gols marcados por André Silva no primeiro e no segundo tempo. Terceira vitória em 3 jogos como visitante, com um detalhe: São Paulo não levou gol em nenhum desses jogos. Já são 10 pontos conquistados que fazem com que o São Paulo esteja com uma mão e meia, ou com um pé e meio no caso, né, na vaga para a próxima fase. Importante contar que o Zubeldia chegou a incríveis 12 jogos sem perder na Libertadores pelo São Paulo. Tricolor que já tinha mais uma partida de invencibilidade. São 13 jogos sem derrota, a maior invencibilidade da história do São Paulo na competição. E olha que o Tricolor tem uma linda história nesse torneio. Só para completar, Lucas Moura pareceu sentir o joelho, mesmo o joelho que o afastou dos últimos jogos, mas depois da partida ele afirmou que não passou de um susto e vai estar à disposição para as próximas partidas. Agora, a informação não tão positiva, preocupante. Alan Franco, titular absoluto, para mim o melhor zagueiro do elenco do São Paulo, cujo contrato se encerra em dezembro de 2025, ainda não renovou seu vínculo. O Tricolor tenta desde o ano passado a prorrogação do contrato. Já foram várias propostas feitas, todas recusadas pelo argentino, que tem 28 anos de idade e não descarta jogar no exterior em busca da independência financeira. O Alan Franco está longe de ser um dos maiores salários do elenco do São Paulo. A ideia do Tricolor na última oferta, que foi a maior, foi de reajustar seus vencimentos em 50%. Ele ganharia para mais da metade. Por isso, ele ganha hoje 400 mil, ele passaria a ganhar 600 mil reais por mês, além da extensão do contrato até 2027, mas ainda não houve o sim do atleta. A preocupação do São Paulo é que a partir da metade do ano, o Alan Franco já pode assinar um pré-contrato para deixar o Tricolor sem custos a partir de 1º de janeiro de 2026. Para mim, uma baixa super importante. Repito, o melhor defensor do São Paulo na temporada e na atualidade. Hora de falar sobre Carlo Ancelotti, CBF, o técnico italiano que deve se despedir do Real Madrid no próximo domingo. Depois do jogo contra o Barcelona, já tem um acordo verbal com a seleção brasileira. Havia te dado essa informação na semana passada, certo? Também contei que o salário dele na CBF será de 5 milhões de reais por mês. Quero trazer mais alguns detalhes desse acordo, que hoje é verbal e só se tornará oficial a partir da assinatura do contrato, que não pode acontecer antes da rescisão do seu vínculo com o Real Madrid. Pois bem, CBF chegou a um acordo com Ancelotti depois de oferecer 5 milhões de reais por mês de salário e um bônus gigante em caso de conquista do título da próxima Copa do Mundo. O valor não foi revelado. O que a pessoa da CBF que me contou afirmou é que trata-se de um caminhão de dinheiro. Além disso, o Ancelotti também tem garantidos uma série de mimos. Casa alugada no Rio de Janeiro, e não se trata de qualquer casa, uma mansão. Carro blindado, seguranças particulares, passagens aéreas para ele e para a família, com destino na Europa que ele bem quiser. Isso sem falar num seguro de vida, num plano de saúde internacional, além de outras cositas más. Importante contar que, se a seleção chegar pelo menos à semifinal da próxima Copa do Mundo, o contrato do Ancelotti é estendido até 2030, quando acontece a Copa depois do Mundial dos Estados Unidos, do Canadá e do México. Importante contar que, além da extensão do vínculo, ele também garante 20% de aumento no seu salário. Agora, se der tudo errado e a seleção nem conseguir a classificação para o Mundial do ano que vem, que a gente imagina que não vai acontecer, a CBF pode dispensar sem pagamento de multa o treinador italiano. A possibilidade de Pablo Maia ter seu contrato renovado. Tricolor quer repetir uma estratégia que deu bastante certo com o Alisson, volante que, enquanto machucado, teve seu vínculo prorrogado. Pablo Maia está de volta à lista de relacionados e fica à disposição do técnico Zubeldia para o confronto contra o Alianza Lima na noite dessa terça-feira pela Libertadores. E, em paralelo a isso, São Paulo e Pablo Maia discutem a prorrogação do contrato, que se encerra em dezembro de 2027. A ideia do Tricolor é estender esse vínculo por mais 1 ou 2 anos, garantindo também um aumento salarial ao Pablo Maia para fazer jus ao status de titular que ele tem, mesmo voltando de lesão.
Só para completar o noticiário tricolor, surgiu nesta terça-feira a informação de que Lisieiro, fora dos planos do São Paulo e prestes a deixar o clube, o vínculo dele se encerra em junho, ele interessa ao CRB, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Você conhece Ramon Sosa? Pois sabe que esse atacante paraguaio de 25 anos de idade, que pertence ao Nottingham Forest, tem sido especulado nas redes sociais como um possível substituto no Verdão para Estevão, que na metade do ano vai trocar o Palmeiras pelo Chelsea. Bora explicar um pouquinho o contexto dessa história, mas antes contar que o Palmeiras não admite conversas, sondagens ou sequer proposta pelo atleta. Tá muito claro que o Ramon Sosa não fica no Nottingham Forest para a próxima temporada. Ele até tem bastante jogo, 23, com 3 gols e 1 assistência, mas foram só 519 minutos ao longo da sua primeira temporada de futebol europeu. Foi utilizado muitas vezes, mas sempre entrando nos minutos finais. E o Nottingham Forest procura um outro clube para contratá-lo por empréstimo ou até em definitivo. Com a lembrança de que ele havia sido comprado no meio da temporada passada, junto ao Talleres da Argentina por 12 milhões de euros. O Palmeiras não admite interesse, mas seria um jogador com características parecidas à do Estevão, que poderia agregar bastante a partir ou depois do Super Mundial. Só para completar em relação a esse atleta, também tem sido especulado em outros clubes brasileiros como o Flamengo, mas em times europeus. Até aqui, sem confirmação nem do Palmeiras, nem do Flamengo, é sempre importante bater nessa tecla. Bora falar agora sobre o São Paulo. Quem é que o Tricolor venderá? Importante registrar que o Júlio Casares, presidente do Tricolor, deu uma entrevista à TNT Esportes admitindo a necessidade de pelo menos uma boa venda na metade do ano. A frase do presidente foi, abre aspas, o São Paulo precisa vender como regra. Se vai ser A, B ou C, depende. Depende do mercado, do preço e da oferta. O Pablo Maia era há bastante tempo a grande bola da vez como uma transferência importante. Mas o Pablo vem de lesão e não dá para imaginar que esse período de ausência possa lhe garantir ofertas. A tendência é que o São Paulo, para negociar um jogador, precise se desfazer de um dos atletas recém-promovidos da base. Rian Francisco, Ferreira, o Lucas Ferreira e o Alves, o Matheus Alves. E aí até conversando com uma pessoa muito próxima ao Júlio Casares, eu recebi uma informação importante. Essa pessoa imagina que o primeiro a se transferir será o Matheus Alves, meio atacante que chegou a viver bons momentos com a camisa do São Paulo nos últimos dias, e essa impressão que o São Paulo tem em relação ao Matheus Alves se dá pelo fato dele ser representado pelo Juliano Bertolucci, um dos empresários com portas abertas em praticamente todos os clubes do futebol europeu. Então, existe essa impressão do São Paulo de que o Matheus Alves será o primeiro a receber proposta. Também surgiram especulações de que o Rian Francisco estaria recebendo uma oferta do Lyon, não chegou nada, conversei com o empresário dele antes de gravar esse vídeo. Também especularam que o Ferreira estava na mira do Leverkusen. Entrei em contato com o representante do Ferreira e não há absolutamente nada. A volta do Pablo Maia foi muito comemorada nos bastidores do clube. O Pablo Maia teve uma lesão lá naquele jogo contra o São Bernardo, quartas de final, fez cirurgia, né? Jogador que passou por mais um problema sério aí de contusão. E a previsão da volta dele seria para junho, começo de julho. Só que nós estamos em maio ainda, né? Acabamos de entrar em maio e o jogador já está pronto, recuperado, feita a transição, treino com bola e já viajando relacionado para o jogo da Libertadores. Teve o processo todo ali do refis, que é bem verdade, que o São Paulo melhorou os seus equipamentos e alguns equipamentos serviram já para essa recuperação do Pablo Maia, todo o trabalho que foi feito do refis, da preparação física, da fisioterapia, com, claro, comissão técnica já depois no campo. Mas é importante também a gente citar que o jogador se entregou a essa recuperação. A entrega do Pablo Maia foi vista ou é vista no clube como algo fora do comum. O Pablo Maia estava querendo muito voltar e o Pablo Maia investiu em equipamentos próprios. Tipo assim, ele foi lá e comprou equipamentos para poder fazer a recuperação em casa. Então ele, claro, totalmente assistido pelo clube, totalmente conversado com o clube, mas ele também fez um trabalho extra com um preparador físico também que ele tem em particular, e esse trabalho foi um plus nessa recuperação, vamos dizer assim, foi um algo a mais
demais ali nessa recuperação. Então teve todo o trabalho do refis, mas esse trabalho extra também contou muito, e a vontade e a determinação do jogador na recuperação foi algo, né, totalmente fora do comum, que o São Paulo viu e comemorou muito, e obviamente o jogador muito feliz por essa questão. Então o Pablo Maia é um jogador que quer jogar, quer voltar a atuar, está à disposição e agora precisa de ritmo de jogo para voltar a ser aquele jogador importante que sempre foi. Desde as últimas 3 temporadas o Pablo Maia vem sendo um jogador super importante para o São Paulo. Beleza? Bom, boa sorte aí ao Pablo Maia nessa recuperação, nessa volta ao São Paulo.